Bom dia. Vamos aguardando, né? Os irmãos chegando aí, ó. Alba entrou. Bom dia, querida. É muito bom estar aqui, né? Apesar de ser uma forma diferente de nos encontrarmos, mas pelo menos nos encontramos, né? Dessa forma. A Alba eu tenho encontrado mais, né? Temos dado as nossas fugidas, uma ajudando a outra, e ela tá junto conosco aí nessa peleja, né, Eliane? E eu gostaria até de dizer, irmãos, para os nossas irmãs aí do ministério, que às vezes a gente tem promovido algumas ações, mas eu não tenho convocado as irmãs para estar junto conosco, justamente para evitar, né, a saída das irmãs. Então eu tenho feito isso praticamente, acho que eu e Alba, né, e as irmãs que estão nos socorrendo nas casas e fazendo as nossas demandas. Você que não recebeu nenhuma, pode ter certeza que você vai receber essa semana, tá certo? Então, é bom estarmos mesmo distantes juntos, né? Vamos orar? Vamos orar, aguardando os irmãos chegando e clamarmos pela direção do Espírito Santo na nossa vida nessa manhã, aquilo que Ele precisa trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes. E bom dia, Cristina, obrigada pelo seu apoio de sempre, viu? Deus abençoe a sua vida, a sua família. E nós vamos estar clamando ao Senhor agora, pela direção do Espírito Santo de Deus. Hoje, o nosso tema, né, proposto pelo autor, é Conselhos sobre o procedimento no viver. Nosso grupo denominou-se como Saber Viver. Então, hoje o que Salomão vai estar nos apresentando é isso. Como saber viver. E como a gente precisa saber viver, irmãos. Em tempo como este, então, nem se fala que precisamos saber viver. Então vamos orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento do que é saber viver. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque Tu estás sobre tudo e Tu estás sobre todos. Mas o Senhor se inclina para nos ouvir. O Senhor tem atendido o nosso clamor. O Senhor tem estendido as Tuas mãos sobre as nossas vidas, direcionando-nos, ó Deus, e nós queremos Te agradecer, porque Tu és Deus sobre nós, Tu és Deus sobre o Teu povo, Tu és Deus sobre aquele que nos ouve neste momento, e nós queremos nos colocar humildemente diante da Tua presença, certos de que do Senhor vem a direção, certo que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela, sim, ela penetra os nossos corações e as nossas mentes. Então nós Te suplicamos pelo poder da palavra do Senhor, que Tu possas, através da Tua palavra, trabalhar nos nossos corações, moldar as nossas intenções, sentimentos e ações, e que possamos, durante mais dessa semana, viver o Evangelho que o Senhor nos ensinou e aquilo que o Senhor propôs para a nossa vida. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, 9h em ponto e nós precisamos começar, né? O nosso tema hoje é Conselhos sobre o procedimento no viver. E os nossos textos estão baseados de Provérbios 16 a 22. A irmã Silane domingo nos ensinou de Provérbios 9 a 15. E hoje a gente vai tentar
refletir sobre esses 7 capítulos, né? De 16 a 22. E o autor, ele coloca assim, que a partir desse capítulo 16, que é a segunda parte do livro, ela apresenta dezenas de orientações como viver, como desenvolver a si mesmo, como ter um equilíbrio emocional, retidão de caráter. Ou seja, ele diz, Salomão nos encoraja a uma vida que tenha harmonia com Deus, com o próximo. Então, o que Salomão apresenta aqui nesses 7 versículos é como eu vou ter harmonia com Deus, harmonia comigo mesmo e harmonia com o próximo. Eu achei assim, foi uma palavra que me marcou muito, a palavra da irmã Silane domingo passado, porque ela discorreu muito sobre a sabedoria e como viver essa sabedoria diariamente nas nossas vidas. E ela disse assim, às vezes a gente precisa e a gente pede, Senhor, me dá sabedoria para tratar com as pessoas, me dá sabedoria para tratar com a minha família, com o meu chefe, com os meus negócios, com a minha vida, e a gente esquece de pedir sabedoria para tratar a si mesmo, né? Para entender a si mesmo. Então hoje nós vamos ter essas 3 linhas de pensamento. Como ter harmonia com Deus, como ter harmonia comigo mesmo e como ter harmonia com o próximo. E Salomão já começa aqui, o capítulo 16, nos dando dicas, orientações, caminhos de como ter harmonia com Deus. E aí ele começa assim, ó. Os planos do coração pertencem ao Senhor, mas a resposta da língua vem do Senhor. Os irmãos estão me ouvindo direitinho, irmãos? Tá tudo certo? Me dá um ok aí. Ótimo. Então, Salomão começa aqui no capítulo 16, dizendo que os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. E ele continua, a gente vai passear nesses 7 capítulos buscando os textos referente a essa proposta de Salomão. Então a primeira proposta é a harmonia com Deus. Já lemos 3 versículos, agora o versículo 9 continua. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ele continua no verso 20. Feliz é aquele que confia no Senhor. No verso 33, a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda decisão. O 17:3, o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor que prova os corações. 19:21. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. 20:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Ainda 21:31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, irmãos, eu tenho que entender que a minha harmonia com Deus, ela é proporcional à dependência dos planos dele. O planejar é do homem. Salomão está dizendo aqui, os planos pertencem ao homem. Nós temos que planejar. Planejar não é pecado. Planejar é um dever. Eu preciso planejar. Agora, eu tenho que apresentar estes planos, porque o sim ou não vem do Senhor. Ele diz, a resposta da língua vem do Senhor. Então, meus planos, por mais
bons que eles sejam, necessariamente eles não vão ser aprovados. Eu tenho que ter entendimento disso. E meus planos, por mais maus que eles sejam, necessariamente eles não vão acabar maus. E minhas estratégias nem sempre serão as estratégias de Deus e vice-versa. Nem sempre as estratégias de Deus serão as minhas estratégias, porque a sua palavra já diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, né? E que os planos dele são mais altos que os nossos planos. Então, irmãos, eu preciso entender que meu plano é legal, é joia, mas não tenha certeza absoluta que Deus vai aprová-lo só porque ele é bom. Nós vamos, dessas 3 afirmações que eu fiz, nós vamos levantar 3 exemplos. Por exemplo, Davi tinha um plano maravilhoso. Qual era o plano de Davi? Ele estava em casa, sentado, pensando e disse: eu habito em um palácio e a arca do Senhor está numa tenda? Ah, não, isso não pode ficar assim. Eu vou construir um palácio, um templo para adorar ao Senhor. Não era um plano bom? Era um plano excelente. Mas Deus levantou o profeta Natã e chegou e disse para Davi: ó, esse plano não é para você. Esse plano é para seu filho. Então, irmãos, nossos planos, por mais que eles sejam bons, eles têm que estar no tempo de Deus, no plano de Deus. Eu preciso receber o sim de Deus. Não fique tão segura de que seu plano é bom. Só existe uma segurança: todo plano tem que ter o carimbo de Deus, o aval de Deus. Agora vamos para o exemplo do plano ruim, que eu disse que nem todo plano ruim, né, necessariamente termina ruim. Paulo tinha um plano terrível, que era Saulo, né? Ele levantou e disse: hoje eu vou pedir carta às autoridades, eu vou pegar meu cavalo, eu vou para Damasco, eu vou prender os cristãos, eu vou açoitá-los, eu vou persegui-los. Este era o plano de Saulo. Era um plano mau, mas que no meio do caminho Deus mudou esse plano. Deus mudou a história de Saulo. E os irmãos sabem que Saulo se transformou em Paulo e foi o grande apóstolo. Então, Deus transforma planos no meio do caminho, irmãos. Deus atravessa as nossas vidas. Ele diz que ele dirige os nossos passos. E aí nós temos, que eu disse que nem sempre as estratégias de Deus são as nossas estratégias. Quando eu digo isso, eu pego o mesmo exemplo dessa mesma história de Saulo. Saulo, que pretendia entrar naquela cidade com poder de prisão, de perseguição, de autoridade, ele entrou cego, sendo conduzido, não é? E Deus chama Ananias, que não tinha plano nenhum. Às vezes a gente não tem plano nenhum para alguém ou para alguma situação, mas Deus dá o plano e nós precisamos nos submeter a esse plano. Então Ananias não tinha plano nenhum, Ananias estava quieto lá em Damasco. E Deus chama Ananias em sonho e diz para Ananias: Ananias, ouve Deus dizer, você vai na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e você vai encontrar um homem chamado Saulo. Você vai orar e vai impor a mão sobre ele, porque eu tenho planos de vida para ele. E aí Ananias faz uma coisa, irmãos, que a gente faz muito. A gente diz: Senhor, isso é Ananias. Os irmãos podem ler lá em Atos 9, os irmãos vão ver essa história, né? Nós já estudamos Atos lá na nossa sala de estudo. Ananias disse: Senhor, acho que o senhor não está entendendo, o senhor não está lembrando, né? O senhor acho que está meio esquecido. Eu vou lembrar o senhor quem é Saulo. O senhor lembra quem é Saulo? Saulo é aquele que mata cristão, que apedreja cristão, que prende cristão, que persegue cristão. O senhor está ligado? É esse que é Saulo. Então, irmãos, às vezes a gente quer ensinar Deus a agir.
Às vezes a gente quer dar a Deus as estratégias. Deus não precisa da sua estratégia, não, irmãos. Deus precisa da sua obediência. Tão somente da sua obediência. Deus olha para Ananias, só não responde assim, eu sei muito bem quem é Saulo, mais do que você. Deus só olha para Ananias e disse, vai. Então, as nossas estratégias não são as estratégias de Deus e nós não precisamos dar estratégia para Deus agir. O Senhor quer dizer para o Senhor que Saulo é uma pessoa assim, assim, então eu não posso chegar lá assim direto na casa, botar a mão sobre ele, esse negócio vai dar certo, eu vou falar para o Senhor mais ou menos como que vai dar. E Deus não aceita a interferência de Ananias como não aceita a nossa, irmãos. Então não dê estratégias para Deus. Dê um coração para Deus obediente, disposto a ouvir as suas estratégias. Então, se eu quero ter harmonia com esse Deus, é essa proposta que Salomão fala. Confia os teus planos ao Senhor. Confia no Senhor, como no verso 20 do capítulo 16, e você será feliz. Essa semana, no presente diário, eu não sei o dia que houve essa reflexão, mas o irmão que tem esse presente diário em casa pode procurar. A palavra-chave é plano de voo. O autor nos trazia a reflexão desse plano de voo, que às vezes a gente está numa aeronave, ele dizia, a gente está numa aeronave e a gente entra nela e quando nós começamos a voar, a gente olha para trás e você ainda consegue ver, né? Umas casinhas, as luzes, uma ponte, um carro, a gente ainda consegue ver. E as coisas vão se distanciando, distanciando, distanciando. Daqui a pouco você não vê mais nada, só um silêncio. E você tem a impressão que você está só e que nada está acontecendo. Você não consegue ver o avião igual você está dentro de um carro e você vê as árvores passarem rapidamente, as pessoas passarem. Você não vê nada, você tem a impressão que não está acontecendo nada. Mas você sabe que aquele avião está seguindo uma rota segura e que está proposto um destino que ele chegará. Não é isso? O autor disse isso. E ele disse que a única autoridade dentro daquela aeronave é o comandante, é o piloto. Se você passar por alguma turbulência naquele avião, a única coisa que você tem que fazer é respirar fundo, manter a calma e esperar passar. Não é assim lá no avião? Na vida é do mesmo jeito, irmãos. O comandante é ele. As estratégias é Deus. Quando as turbulências chegarem, a única coisa que eu tenho que fazer é respirar fundo e esperar passar. Que o porto seguro vai estar garantido. Agora, se eu quiser pular do avião, você imagine, diante de uma turbulência, o autor não colocou isso, mas eu começo a pensar, né? Diante de uma turbulência, eu decidi, eu não quero ficar aqui, eu quero descer, eu quero descer. O que você vai ouvir da cabine de comando? Você não pode descer. Você vai colocar a sua vida em risco e a vida de todos aqueles que estão em volta. Então, muitas vezes a gente quer desistir dos planos de Deus e coloca em risco nossa vida e em risco a vida daqueles que nos cercam. Então, você quer ter harmonia com Deus? Assume esse plano de voo que o Senhor deu para você. Assume os planos do Senhor, porque Ele diz que do Senhor procede toda decisão. Vamos para o segundo conselho, né? Ele diz, harmonia com Deus, agora harmonia comigo mesmo. Aquele sabedoria para me compreender, como a irmã Silane colocou domingo passado. Como que eu faço para ter harmonia comigo mesmo? E aí Salomão começa logo no capítulo 16 te dando uma dica suprema, né? Que a gente tem aprendido nesses domingos. Tenha sabedoria. Busque sabedoria.
capítulo 16. É melhor adquirir sabedoria do que o ouro. É melhor escolher entendimento do que a prata. E ele continua, capítulo 21, aliás, versos 21 e 22. O sábio de coração será chamado prudente. O entendimento é fonte de vida para quem possui. E ele continua, 17:16. Para que serve o dinheiro do tolo se ele não pode comprar a sabedoria? Verso 24. O alvo do inteligente é a sabedoria, mas os olhos do insensato perdem-se nas extremidades da terra. Ele ainda continua, verso 19, capítulo 19, verso 8. Quem adquire sabedoria é amigo de si mesmo. Então tenha sabedoria. O domingo passado a Silane falou sobre sabedoria e lá no capítulo 8 a Bíblia diz que a sabedoria, Salomão personifica a sabedoria como uma pessoa no capítulo 8 e Salomão diz que ela construiu uma casa. A sabedoria construiu uma casa e essa casa tinha 7 colunas. E a irmã Silane citou essas 7 colunas no domingo passado, que essas 7 colunas está baseada em Colossenses 3,17, né? A sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, é moderada, é amigável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, é imparcial e é sem hipocrisia. Então, a sabedoria faz uma proposta: eu vou construir uma casa, essa casa tem 7 colunas, cada coluna, uma é pureza, outra é serenidade, outra é moderação, outra é compreensão, outra é misericórdia, imparcialidade e verdade. Essas são as minhas colunas. E o capítulo 8 diz que ele vai para as ruas e clama por inquilinos para morar nessa casa. Então, quando você aceita estar nessa casa, como a gente estudou lá em Jó, a gente deseja se comprometer, renunciar a nós mesmos, a gente aceita entrar nessa casa, sabendo que essa casa tem essas 7 colunas e você está cercado por estes 7 princípios. E quando você quebra um princípio desse, a coluna quebra, a casa cai e geralmente na sua cabeça, né, irmãos? E às vezes o estrago é grande para todos os moradores da casa, não só para você. Você se fere. Então, é preciso zelar por estes princípios, por essas 7 colunas da casa da sabedoria. Aí você diz, como eu vou fazer isso? A própria sabedoria disse, eu convidei um inquilino antes de você para morar nessa casa. E a gente vai ver lá no capítulo 8 a sabedoria dizendo, eu convidei um inquilino para morar nessa casa chamado prudência. Então você quer ter harmonia consigo mesmo? Seja prudente. Vamos ver os conselhos de Salomão para prudência? Capítulo 17, verso 2. O servo prudente prevalecerá sobre o filho insensato. Então, Salomão está dizendo assim, é mais fácil o servo herdar uma herança, um servo prudente, do que um filho insensato. E a gente já viu isso acontecer, né, irmãos, em algumas famílias. E aí ele continua, 19:2. Não é bom agir sem pressa. Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Esse é o nosso texto base, né, da nossa lição. Então, você quer ter harmonia consigo mesmo? Tenha sabedoria, convide a prudência, aceite ela como inquilina na sua casa, né? E ele diz aqui, não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Ele continua aqui, capítulo 16:32. Quem tem paciência é melhor que um guerreiro. Você acha aquela pessoa que tem coragem para lutar? Nossa, eu queria ter a coragem dessa pessoa. Salomão diz, quem tem paciência é melhor que um guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor quem consegue dominar uma cidade, conquistar uma cidade. E ele continua, capítulo 20,
verso 18. Os planos realizados com conselhos serão bem-sucedidos e com prudência é que se faz a guerra. Verso 22. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Capítulo 21, verso 5. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. E ele ainda continua no 22:3, o prudente vê o perigo e se esconde, mas o ingênuo segue adiante e sofre com isso. Então, a proposta de Salomão para você ter harmonia consigo mesmo é: tenha sabedoria e seja prudente. Deixa Deus agir por você e em você. Deixa Ele trabalhar. Isaías diz assim: com os olhos não se viu, com os ouvidos não se ouviu, nunca passou na nossa mente ou no nosso coração. A gente não consegue dimensionar esse Deus que trabalha em nosso favor. Então, repita isso. Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Espera pelo Senhor. Não é isso que a gente aprende várias vezes? Davi diz: eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A gente também ouve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra faz o quê? Descansa. A gente também vê: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que quando a gente descansa, Deus trabalha. E quando a gente trabalha, Deus descansa. Então, você pensa aí, você quer descansar ou você quer trabalhar? Eu acho que é mais fácil a gente descansar, irmãos. Os resultados, o momento do descanso é difícil, da espera é difícil, da paciência é difícil, mas o resultado delas são infinitamente maiores. Então, Isaías chega a dizer assim, na confiança e no sossego estaria a vossa força, mas vocês não quiseram. Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te abraçar, colocar você debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram, então vocês vão chorar. Então, irmãos, descansa no Senhor. Não tenha pressa de agir. Quem tem pressa erra o caminho. Deixa Deus agir em você. Deixa Deus agir por você. Deixa Deus agir através de você. Que assim você terá harmonia consigo mesmo. Além da sabedoria, da prudência, Salomão levanta uma questão muito séria e que os irmãos que me conhecem sabem que eu tenho que trabalhar isso todos os dias na minha vida, né? Porque eu sou muito falante. E Salomão diz assim: você quer ter paz consigo mesmo? Controle o que sai daqui. Controle o seu falar. Capítulo 16, verso 23. O coração do sábio instrui o que sai da sua boca. Né? Irmãos, a Bíblia diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, o coração do sábio instrui o que sai da sua boca. Pensa naquilo que entra no seu coração, naquilo que entra na sua mente, vai ser o que vai sair da sua boca. Então, se você controlar o que entra aqui e aqui, você controla o que sai daqui. E ele ainda continua, né? Palavras suaves são como favos de mel, são doçuras para a alma e saúde para o corpo.
Então, ele ainda continua, capítulo 18, 20 e 21. O homem se fartará do fruto da sua boca, daquilo que brota nos seus lábios. A morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos aqui continuar no capítulo 21, 23. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a si mesmo do sofrimento. Ah, se a gente ouvisse isso todos os dias, relembrasse isso, fizesse quase um mantra na nossa cabeça, né, irmãos? Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a si mesmo do sofrimento. E aí, ele continua falando sobre esse controle do falar quanto aos lábios mentirosos, né? E aí Salomão, ele coloca aqui no capítulo 19, verso 5, a testemunha falsa não ficará impune, o que fala mentira não escapará. E ele continua no verso 22 e 28. Verso 22. O que torna um homem agradável é a sua bondade. Ser pobre é melhor do que ser mentiroso. Pensa, irmãos, muitos não querem ser pobres, né? Mas são mentirosos. E a Bíblia diz: ser pobre é melhor do que ser mentiroso. Como é importante o nosso falar, né? E ele continua, 17. O alimento ganho com mentira é saboroso, mas depois a sua boca se enche de pedra. 21:6. Acumular riquezas com a língua mentirosa é uma armadilha mortal. Então, controle o que você fala. As escolhas que nós fazemos, ou elas testificam de nós, ou elas testificam a nosso favor, ou elas testificam contra nós. Mais dia, menos dia, nós vamos sentar nessa mesa e comer dessa comida. Irmãos, o que Salomão diz aqui: o homem se fartará do fruto da sua boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Então eu preciso saber que eu vou comer dessa comida. Essa comida pode ser doce como mel, ou essa comida pode ser amarga como fel, mas mais dia menos dia eu vou me fartar dessa refeição. Eu só tenho que pensar com que refeição eu quero ser servida. Eu achei muito interessante essa semana, eu ouvi alguém dizer assim, ó, o ladrão na cruz tomou café com o diabo. Irmã Jussiane, tô vendo aí agora ela colocando, o diabo é o pai da mentira, né? Pois é, alguém disse assim, o ladrão na cruz tomou café com o diabo e jantou com Deus. Os irmãos já pensaram que foi isso mesmo? Por causa de uma confissão, por causa de uma palavra, por causa de uma escolha, aquele homem ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde você quer estar com a sua confissão? Com o que provém da sua boca? Então, continuando aí, eu preciso de harmonia com Deus, harmonia comigo mesmo. Harmonia comigo mesmo depende de sabedoria, de prudência, de controle no falar, de controle na minha conduta, nas minhas atitudes. E aí Salomão apresenta, seja justo. Capítulo 16, verso 8. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Capítulo 20, verso 7. O justo anda com integridade e seus descendentes são felizes. Você quer ter uma família feliz? Você quer ter filhos felizes? Seja justo, né? Seja justo. Verso 15.
21, 15. A execução da justiça é motivo de alegria para o justo. Quando o justo vê a justiça se firmar, ele fica feliz, mas é espanto para os que praticam a maldade, né? Porque quem é tolo, insensato, imoral, não gosta da justiça. Capítulo 22, verso 8. Quem semear injustiça colherá males. Então, qual é o seu padrão de justiça? Irmãos, o nosso padrão de justiça está aqui. O nosso padrão de justiça tem que ser a palavra, porque a Bíblia diz que a justiça do homem é o quê? Alguém pode escrever aí? A justiça do homem é como um trapo de imundícia. Então, o nosso padrão de justiça deve ser o padrão de Deus, porque às vezes nós queremos fazer uma alta justiça, né? Mas a Bíblia diz aqui, logo que a gente começou, que é o Senhor que prova o coração, é o Senhor que pesa o espírito, não sou eu. Então, equipare, balanceie, ajuste a sua justiça à justiça de Deus. E aí ele continua. Você quer ter paz consigo mesmo? Tenha disciplina, tenha iniciativa, tenha planejamento, tenha organização. E com isso ele está dizendo, show preguiça. Show preguiça. Nós aprendemos lá na primeira lição de Provérbios que se a gente quer banir a preguiça, a gente deve aprender com as formigas, né? Acho que é tão insignificante esse animal, às vezes a gente pode pensar, né? Tão pequenininho. Mas Salomão nos convida a aprender com a formiga. E aí ele diz aqui alguns passos para você, porque você deve abandonar a preguiça, né? E aí vamos no capítulo 19, verso 15, ele diz: a preguiça faz cair em sono profundo, e o preguiçoso passará fome. Verso 24, o preguiçoso leva a mão ao prato e não quer nem se dar o trabalho de comer. Esse é o preguiçoso. Capítulo 20, 4 e 13, o preguiçoso não cultiva no outono. Olha aí a lição da formiga. Por isso, durante a colheita, mendigará e nada receberá. Não ames o sono para que não empobreça. Abre os teus olhos e terás fartura de alimento. E ele ainda continua no capítulo 21, verso 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusa a trabalhar. 22, 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Eu não vou sair de casa não, porque senão eu vou ser morto, né? Então, quando você não quer fazer algo, desculpas não faltam. Então, Salomão diz uma coisa: a formiguinha, né? Júlio, tô conseguindo acompanhar um pouco você, já tô ficando mais esperta. Cadê a formiguinha? Júlio coloca aqui: a formiguinha corta folha e carrega, né? Eu não sei se você canta essa para eu, mas eu cantava para o Felipe. A formiga, ela nos dá uma lição de planejamento, de autodisciplina, porque Salomão diz, ela não tem chefe, ela não tem superintendente, ela não tem governo, mas ela junta no tempo que é para juntar e ela gasta no tempo que é para gastar. O problema é que a gente quer gastar no tempo que é para juntar e a gente quer gastar até o que não ajuntou, não é? Esse é o nosso problema. A Bíblia diz, aprende com a formiga, porque ela ajunta num tempo de ajuntar e ela usa os recursos que ela ajuntou no tempo certo. E muitas vezes, por não seguir essa lógica da formiga, muitas vezes nós caímos em situações que tiram a paz conosco mesmo, que Salomão apresenta aqui. É o controle das finanças, né?
é o controle das finanças. E aí ele diz, no capítulo 17, verso 18, ele diz assim, ó: o homem sem entendimento compromete-se, tornando-se fiador do próximo. E diz algo ainda bem mais sério, 20:16. Quem fica como fiador de um estranho perderá até a roupa. Quem dá garantia a quem não conhece acabará como penhor. Não esquece disso, irmãos. Se você ajuntou, se você guardou, se você sabe o momento de gastar e investir, aquele que não o fez, você vai ter que saber exatamente quem ele é, por que não fez, para que serão os recursos, porque Salomão diz: quem fica como fiador de um estranho perderá até a roupa. Quem dá garantia a quem não conhece acabará sendo o penhor. Não entra nessa armadilha. Não entra nessa armadilha. Você vai perder a paz consigo mesmo. Então, já apresentamos aqui as receitas para ter, como o autor nos conduziu: paz com Deus, dependência dos planos de Deus, humildade sobre a sua soberania, confiando nele, sabendo que ele é Senhor. Paz comigo mesmo, sabedoria no viver, prudência, controle no falar, controle nas atitudes, controle nas finanças. E eu vou tendo paz comigo mesmo. E aí, finalmente, Salomão apresenta como ter paz com o próximo. Como ter paz com o próximo. Como é difícil, né, irmãos? Como a gente vê guerras se levantando uns com os outros. E aí ele começa com a primeira dica. A primeira dica: controle suas emoções. Você quer ter paz com o próximo? Controle suas emoções. Provérbios 17, Provérbios 17, versículo 9. Presta atenção. Quem perdoa a transgressão busca a amizade, mas quem traz assunto de volta afasta os amigos íntimos. Então, irmãos, presta atenção numa coisa que eu tenho aprendido, que eu conversei com uma irmã muito amada essa semana, e eu disse: o direito de sentir é seu. Você tem todo o direito de sentir. Bateu, doeu, machucou, você tem o direito de sentir. Mas abra os seus ouvidos agora. Você não tem o direito de ressentir. Ressentir não é seu direito. Não queira ressentir. Você vai adoecer com o ressentir. Você já até adoeceu com o ressentir. Irmãos, e existem pessoas que escolhem sentir, é um direito, ele ressente, depois ele ressente novamente, ele não acha bom, ele ressente e ele vive ressentido. Ele não sai da condição do ressentido. Salomão diz aqui: quem traz o assunto de volta afasta os amigos. Você já falou aquela frase? Você pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. Você esqueceu, mas eu não esqueci. Quem apanha não esquece. Não é, irmãos? Como a gente gosta de falar isso, mas não é isso que a Bíblia ensina, não, irmãos. E às vezes você esqueceu, o enviado do inimigo ainda diz assim: você esqueceu o que ele fez? Você não está lembrada, não? Mas a Bíblia nos ensina a esquecer. A doença para o coração é esse ressentir, irmã Jucene está colocando aqui, dói o coração e até os ossos. E é verdade. Abra mão do ressentir. O sentir já está bom demais, irmãos. Só que Salomão não fica por aí. Ele continua.
Verso 14, presta atenção. O início do desentendimento é como vazão de água represada. Por isso, desista da questão antes que haja briga. Ô irmãos, vamos colocar isso na nossa cabeça. Pense agora, fecha seus olhinhos aí e visualiza as represas da Vale, cheia de lama, represada, lotada, não é? E aquela contenção não foi suficiente, aquela represa rompeu e destruiu famílias, destruiu cidades, destruiu vidas inteiras, destruiu empresas, porque as barreiras não conteram essa represa. Eu quero dizer para você, você tem o dever diante de Deus de construir as barreiras na sua represa. Você tem o dever, porque o texto diz assim: o início de desentendimento é como vazão de águas represada. Desista da questão. Aí, o início do desentendimento, você diz: eu já comecei a falar, agora eu tenho que falar tudo mesmo. Eu vou abrir meu coração no seu baú, não é? Ih, irmãos, a gente vê isso. Eu falo a verdade mesmo. Doa quem doer. Eu vou falar. Não é isso. Não é isso que Salomão nos ensina. Olha, desista da questão. Sabe o que você faz? O coração está explodindo. A represa está a ponto de romper. E aí, irmã Lilian, se você me diz que eu tenho que criar barreiras de contenção para ela não romper, como que eu vou fazer para eu não explodir? Eu pego essa represa, irmãos, que está a ponto de romper, desvio o curso dela e coloco ela, deixo ela cair aos pés da cruz, aos pés do Calvário. Faça isso todos os dias, que essa represa estiver cheia, pega tudo isso e coloca aos pés da cruz. E seja verdadeiro lá, fale tudo lá, aos pés do Senhor. Irmãos, você pode dizer tudo, você pode ser sincero como Jonas. Eu digo isso sempre na nossa sala: abra o seu coração para Deus, seja verdadeiro com Deus. Deus diz para Jonas: Jonas, eu tô entendendo sua raiva, eu não acho que você tem razão nisso não. O que Jonas responde para Deus, irmãos? Eu tenho razão sim, eu tenho raiva e estou a ponto de morrer de raiva. Mas ele desviou o curso depois, não é, irmãos? Ele refletiu. Vamos desviar o curso dessa represa. Aí ele continua aqui, né? Ele continua, verso 14, aí vamos para 18, 19. Um irmão ofendido, presta atenção nisso. Um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. Não fique preso nessa gaiola. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de ver um vídeo que a irmã Jussiene postou no Instagram dela. Depois, se o irmão quiser, olha lá, né? Uma pessoa tentando negociar um suicídio com alguém, e ele fala uma frase que tem muito a ver com isso aqui, né? Uma pessoa ofendida é como uma cidade fortificada, as disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. Ele diz: não fique preso na gaiola das suas emoções. É o que aquele moço diz para aquela pessoa que está querendo se suicidar. Não fique preso nas gaiolas das suas emoções. Como é dolorido ficar preso nessa fortaleza, né? Como as trancas de uma fortaleza, como uma cidade fortificada. Irmãos, imagine a cidade daquela época. Salomão estava dizendo essa frase, visualizando aquela cidade. Era impossível entrar ali. Você estava preso ali. O que Salomão está orientando? Pega a chave, meu irmão. Pega a chave, abre essa porta, a tranca dessa fortaleza e deixa a ofensa embora. Dá tchau para ela. Deixa ela embora. Deixa ir.
Nós queremos abraçá-la e queremos as nossas defesas, as nossas dores, acariciar as nossas dores, irmãos. Salomão está dizendo, olha, não tranca isso não. E aí, ele ainda continua, 19:11, a sensatez do homem o torna paciente, e a sua virtude é esquecer a ofensa, irmãos. Não é lembrar, não. A sua virtude é esquecer ofensas. E ele ainda continua, capítulo 20, verso 3. Evitar conflitos é motivo de honra. Não, tem gente que diz assim, não. Sabe qual é o motivo de honra para muita gente? Eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Isso é do homem, irmãos. De Deus é evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo insensato se envolve neles. Então, se você tem que ter uma honra, a honra é de evitar conflitos, não entrar neles. E aqui a gente lembra de um texto muito interessante, que é em Mateus 26, lá no verso 22. Jesus está diante do maior conflito, né, da sua maior dor. Naquele jardim, a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus derramou gotas de sangue, o seu suor derramava como gotas de sangue. E é naquele jardim que ele recebe Judas, o traindo. É naquele jardim que Pedro diz assim, é agora que eu vou resolver essa situação. Eu vou pegar minha espada e vou acabar com isso. E Pedro, a Bíblia diz, né? Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado, diz, deixa comigo, eu resolvo essa questão aqui. Não é? E aí Jesus diz assim, Pedro, presta atenção, guarda a espada. Quem lança a mão da espada, a espada morrerá. Então, irmãos, nós temos tanto desejo de empunhar a nossa espada. E o que a palavra de Deus nos diz aqui é guarde a sua espada. Não punha a sua espada para defender. Eu tenho que me defender. Eu tenho que defender a minha família. Eu tenho que defender o meu filho. Esses dias eu vi um pastor, não lembro se foi pastor Hernandes ou se pastor Nicodemos, mas ele disse uma frase que calou muito no meu coração. Cuide da sua piedade, que Deus cuidará da sua reputação. Não esqueça isso, irmãos. Guarda a espada. Cuide da sua piedade, da sua intimidade com Deus, e Deus cuidará da sua reputação. As pessoas podem ferir. Pedro feriu a orelha do soldado, mas quem curou, irmãos? Não esqueça disso. As pessoas podem ferir, mas Jesus pode curar. Jesus disse, guarda a espada, meu amigo Pedro. Pegou a orelha, primeira cirurgia plástica, né, irmãos? Pegou a orelha de mal que colou. É assim. Se você quer ser curada, guarda a espada e deixa Jesus agir, que quando ele age, ele nos cura. Quando a gente abre esse espaço, Deus trabalha na nossa vida e traz paz entre nós e o próximo. Irmãos, paz com Deus, paz conosco, paz com o próximo. Aí, além, né, de perdoar, Salomão apresenta ainda uma coisa: seja seletivo. Vamos lá, 17:17. O amigo ama em todo tempo, mas na angústia nasce o irmão. O homem que tem muitos amigos pode ser arruinado, mas há amigos mais chegados que o irmão. Vamos aqui continuar?
22, 24 e 25. Não faça amizade com uma pessoa briguenta e nem ande com um homem que logo se enfurece, para que não aprenda seus costumes e deixe de cair em alguma armadilha. Então, não sabe aquele ditado da vovó? Diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Quem anda com pouco, farelo come, não é? Esse ditado da vovó está aqui. Esse ditado da vovó está aqui. Não faças amizades com pessoas briguentas. Cuidado com quem você anda, para não cair em armadilha. Então, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é não é ter acepção de pessoas, porque Jesus não teve acepção de pessoas. O sol nasce para todos, não é? Sobre os bons e os maus, é isso que a gente aprende. E a Bíblia diz ainda que Jesus amou o mundo, ele amou a todos. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui não é fazer acepção. O meu amor deve estar disponível a todos. O meu convívio, não, irmãos, aprenda isso. A minha intimidade, não. O meu coração, não. Eu preciso saber em quem eu invisto como amigo. Nem todos que dizem, já dizia a vovó também, que são seu amigo, é amigo seu, não é? Então saiba quem trazer por perto, saiba quem soma a sua vida. Olhe para a sua semeadura. O que você está colhendo com as pessoas que te cercam? Que você vai saber fazer essa seleção. Jesus amou a todos, se entregou por todos, mas Jesus soube selecionar, né, irmãos? Ele escolheu 12, a ele revelava os sentidos, as interpretações das parábolas, não era para todos não, os irmãos sabem disso. Era para aqueles que ele separou, o segredar do seu coração. Dos 12, ele separou 3, não é? Pedro, Tiago e João. Dos 3, ele separou um, que era aquele em que ele reclinava a cabeça, que era aquele a quem era o seu íntimo e que pastor Edna esses dias até falou sobre isso, que foi com ele até o fim. É o único discípulo que a gente vê ao pé da cruz, que foi João. É essa assim, ó, na angústia nasce o irmão, é para todo o tempo. Não tem coisa melhor, irmãos, para a gente conhecer amigo verdadeiro do que tempo ruim. Como é fácil selecionar. Porque quando tudo tá bom, é fácil, irmãos, ter pessoas por perto. Por isso que Salomão diz assim, na angústia nasce o irmão. Porque é na dificuldade que a gente vê quem são os nossos verdadeiros amigos. Então, aprenda com esse conselho. Quer ter paz com o próximo? Ame a todos e saiba quem você traz para perto de você. E para encerrar, irmãos, ele fala uma palavra que vai trazer paz, promover paz entre nós e o próximo. Tenha compaixão. 17:5. Agora, né, eu vou defender a minha causa. Não esqueça disso, né? Durante todo esse tempo e mais um pouco. Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a calamidade não ficará impune. 19:17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e ele lhe retribuirá o seu benefício. 21:13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre clamará e não será ouvido. 22:9. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá o pão ao pobre. Irmãos, vamos aprender o que
Paulo diz, olha, não cuide só o que é seu, não cuide só do que é seu. O irmão Carlos está perguntando qual versículo que eu disse. Eu citei os versículos 17:5, 19:17, 21:13